Olá, senhores, que sábado, que noite de sábado. Por enquanto, final de semana perfeito. Palmeiras. O Palmeiras, a gente vai falar muito ainda desse jogo. Tem pré-jogo agora, daqui a pouco, tá? Vou fazer o pré-jogo aí pra vocês, falar de Palmeiras e Cruzeiro, prováveis escalações, onde assistiu, aquilo que vocês já estão ligados. Mas antes não tem como, né? O Flamengo acabou de perder pro Fortaleza, perder pra um time que tá lá brigando pra não ser rebaixado. Gol do Breno Lopes. O Daverson nem entrou, hein? Gol do Breno Lopes. Vamos dar uma olhada na reação dos flamenguistas aqui. Vamos, né, obviamente, depois olhar a tabela, vamos fazer o pré-jogo aí do Palmeiras também, tem boa notícia aí também já relacionadas ao Palmeiras. Então vamos curtir, começar aqui pelo Vini Esportes, vamos ver o que ele achou do jogo. Mais Flamengo do que isso, impossível, vamos combinar, né? Domingo passado a gente estava aqui comemorando um primeiro tempo avassalador do Flamengo contra o Palmeiras. Hoje a gente está aqui completamente chateado depois desse primeiro tempo horroroso do Flamengo contra o vice-lanterna do campeonato. Esse Fortaleza tomou 2-0 do Vasco nesse Castelão aí com 1 a menos. O Vasco, com 1 a menos, ganhou do Fortaleza de 2-0. É inacreditável esse primeiro tempo do Flamengo. O Felipe Luiz, desculpa, tá de sacanagem em escalar o Bruno Henrique como camisa 9. Tá de sacanagem. Bruno Henrique chegou no jogo contra o Racing falando que não quer mais ser escalado como centroavante. Sábado, ele escala o cara como centroavante. Gente, o Bruno Henrique não está rendendo. Ele não está rendendo. Ele não está rendendo. Ele é -1 em campo. Escolhe qualquer um, mano. Coloca qualquer um, coloca o Juninho. Não é possível que o Juninho treine pior que o Bruno Henrique. Não é possível, não é possível. Bruno Henrique brigou com a bola o primeiro tempo inteiro, brigou com a bola. Meio campo do Flamengo altamente passivo ao Fortaleza no contra-ataque, impressionante. Samuel Lino, cara, chega de Samuel Lino. Teve a bola do jogo, agora no final para empatar a partida, não empatou, deu um passe ridículo pro Arrascaeta, poderia ter cortado pro meio e batido pro gol, falta muita coragem pra esse cara no Flamengo. Danilo também pra mim tá mal, Costa do Danilo é o caminho do Fortaleza no jogo o tempo inteiro. Jogo ruim do Flamengo até aqui, mas ainda tem 45 minutos, dá pro Felipe Luiz consertar as cagadas que ele fez na escalação. Eu nem tinha percebido que isso aqui ele tava falando do primeiro tempo, mas você viu que é isso, o jogo foi basicamente isso mesmo, depois não mudou muito. O Flamengo procurou, mas né, tentou ali, mas não conseguiu. Eu vou falar um pouquinho depois, vou dar uma análise aqui, mas por enquanto vamos com os flamenguistas, que é melhor pra gente entender a percepção deles, né? Vamos com o paparazzo aí. Na moral, isso é inacreditável, time mal demais, cara, mal demais. Primeiro tempo pífio, terrível do Flamengo, poderia ter perdido por 3-0 o primeiro tempo. Primeiro tempo terrível do Flamengo, horroroso do Flamengo. Bruno Henrique, meu Deus do céu, não entra no jogo, não joga de 9, não joga de ponta, não joga de nada, né? Não joga, cara, não tá jogando nada, em posição nenhuma, né? Ele até explicou que a questão lá no intervalo, que ele só quis dizer que o Pedro é o melhor 9, ok, mas não tá jogando nada. O Plata também mal demais no jogo, Samuel Lino, o Flamengo não se encontra. O que parece é que os caras estavam se poupando pro jogo de quarta-feira. Estavam se poupando pro jogo da Argentina. Ó, vamos segurar a onda aí que o brasileiro dá pra recuperar. Só que, cara, o Palmeiras ganhando, já abre. O Cruzeiro ganhando, encosta, né? Se complica todo. O melhor resultado agora, falar real, amanhã é empate. O melhor resultado é empate. Por quê? Porque aí, pelo menos, o empate ou a derrota do Palmeiras é a mesma coisa, porque tem uma vitória a mais, essa reta final, o Flamengo não vai tirar essa vitória. Então, um ponto ou a vitória a mais dá na mesma. Então, nesse momento, o melhor resultado amanhã é empate, Palmeiras e Cruzeiro. Flamengo se complicando num jogo contra time do Z4. Cara, isso é surreal, inacreditável. O time que vai cair, merece cair, mas o Flamengo se complicando. Agora eu vou falar um negócio. Felipe até mexeu bem no segundo tempo. Agora, essa insistência, alguns jogadores que não vão bem, não adianta. Ah, mas tava desfalcado, tinha muito jogador fora. Agora, as mexidas no segundo tempo foram muito boas. O Wallace entrou bem, o Luiz Araújo sempre entra bem. Agora, cara, não pode perder o gol da forma que perdeu. Aí o Juninho tem a oportunidade de entrar, pô, não consegue fazer o gol de cabeça. Cara, tipo assim, são jogadores que tem ali, o céu se abre, mas não aproveita. O céu se abre, não aproveita. O Wallace acho que entrou até muito bem. Agora, o Flamengo não pode perder para time do Z4 assim, cara, não pode. Na moral. Tem duas coisas aí, eu vou falar disso, mas assim, o Flamengo perde ponto pra times lá de baixo. O Palmeiras também já perdeu.
Mas o Palmeiras tem sério problema com o pessoal do G6, né? O Flamengo geralmente vai bem contra o G6, mas realmente perde pontos assim que a gente nem esperava, né? Empates ou derrotas. Foi a quarta derrota só do Flamengo no campeonato, importante dizer, mas eles empataram bastante aí também. Vamos ver aqui o Flazoeiro. Provavelmente ele vai estar um pouquinho mais bravo. Vou dizer uma coisa aqui. Sabe qual é o problema dos jogadores do Flamengo? É que eles não conversam com o torcedor. Eles não falam com o torcedor. O Fortaleza cobrou R$250 no ingresso para o torcedor do Flamengo vir aqui assistir hoje. Essa vergonha, esse jogo sonolento, esse jogo de irresponsáveis. Time que quer ser campeão do Campeonato Brasileiro não pode ter essa postura. Não pode jogar desse jeito. Não pode jogar desse jeito, do 0 até os 26 minutos do segundo tempo. Horrorosa a postura do Flamengo. Mas vocês, jogadores, não conversam com o torcedor. Vocês não sabem que a maioria das pessoas que estão lá, ó, pagaram um absurdo no ingresso para vir aqui ver essa vergonha, ver vocês cansados, ver vocês errando passe, coisa que ganha dinheiro para treinar o dia inteiro e não faz direito. Absurda essa derrota. Quem quer ser campeão não pode normalizar isso. Quem quer ser campeão não pode normalizar. O Fortaleza é simplesmente o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo não conseguir ganhar isso é sacanagem. Sacanagem. Vou dizer uma coisa aqui. Sabe qual é o problema? O que o Castelão é bonito é sacanagem, né? Enquanto ele falou ali, teve um show de luz ali, mano, é muito bonito. Eu fui lá numa final de Copa do Nordeste na pandemia ainda, infelizmente não tinha torcida, já tinha pirado no estádio. Se um dia eu for com torcida, meu Deus, eu vou ver se o Pilhado postou também, cara, vamos ver se o Pilhado tá... Ah, postou, ó, vamos ver aqui. A falta de vergonha na cara do Flamengo no primeiro tempo custou uma derrota pro Fortaleza. Um time que está brigando contra o rebaixamento e que acaba de tirar 3 pontos do Flamengo. Se o Flamengo jogasse o que ele jogou no segundo tempo, criasse o que ele criou no segundo tempo, ele não ia sair de Fortaleza sem os 3 pontos. Mas é sempre o mesmo problema. É um Flamengo que muitas vezes apaga, é um Flamengo que muitas vezes fica apático, fica sem vontade. Até quando esse Flamengo vai ter apagões como esse? Até quando esse Flamengo vai jogar um tempo só? Ah, não vamos jogar bem os 2 tempos não. Ou joga bem o primeiro ou joga bem o segundo. Foi ridículo o primeiro tempo do Flamengo. Foi patético o primeiro tempo do Flamengo para um time que está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Ou seja, mais uma vez eu digo e eu cravo, porque eu sempre falei isso e algumas pessoas tentam discordar. Sempre que o Flamengo entra em campo com um time misto, o futebol é ruim. Então por que tem um elenco galáctico? Por que o Flamengo gasta milhões para ter banco forte? Se quando tem time misto, nunca rende alguma coisa. Não pode perder 3 pontos, como aconteceu hoje em Fortaleza, com o primeiro tempo patético. Tem que ser criticado e tem que ligar um alerta no Flamengo. Chega de não jogar e não se entregar nos 90 minutos. Chega de só render num tempo, porque não é a primeira vez que acontece esse problema, assim como não é a primeira vez que o time misto, cheio de jogador que ganha salário milionário, não entrega nada. Simples assim. Cara, vamos ver a tabela. E assim, tem uma coisa entre Palmeiras e Flamengo, não existe margem de erro, né? São Paulo ganhando do Bahia, é impressionante. O Rogério Ceni não ganha do São Paulo mesmo, né? Falando aqui do Palmeiras e Flamengo, não tem margem de erro. E eu vou falar uma coisa, se o Flamengo não tivesse tão bem, o Palmeiras estaria muito tranquilo no campeonato e vice-versa. Se o Palmeiras não tivesse fazendo o campeonato que tá, o Flamengo também estaria tranquilo, né? Então esses tropeços, igual foi o Palmeiras contra o próprio Bahia, agora o Flamengo e Fortaleza não ia nem fazer diferença, né? Porque você vê o Cruzeiro já tá um pouquinho mais longe. Mas, né, tem o Palmeiras na vida do Flamengo e o Flamengo na vida do Palmeiras, isso deixa todo mundo com os nervos à flor da pele, né? O Palmeiras, quando tropeça no Brasileiro, a gente fica maluco também, e o Flamengo é a mesma coisa. Tropeçou, já abre aquele sinal, né? E olha a artilharia aí, hein? Não vou falar nada, mas ó, dá pra buscar, hein? Vamos confiar no Tigrinho aí. Mas, ó, falando da tabela agora, Palmeiras 61 pontos, Flamengo também, né? O Palmeiras joga amanhã, então pode abrir 64, abrir 3 pontos, né? O Palmeiras tem uma vitória a mais que o Flamengo hoje, então
ganhar amanhã, além dos 3 pontos à frente, significa também ter uma vitória a mais, né? Chegar lá numa última rodada, dar uma tropeçada, os caras chegam na gente, a gente tá à frente ainda pelo número de vitórias, saldo de gols inalcançável, né? O Flamengo 40, o Palmeiras 27, e aí tem o Cruzeiro ainda correndo por fora. Se o Cruzeiro ganha amanhã, ele vai pra 59. É verdade, se o Cruzeiro ganhar também, o Cruzeiro tem um jogo a mais, né, que os outros dois, né? O Cruzeiro amanhã vai chegar a 30 jogos, o Palmeiras e o Flamengo vão ficar com 30, então ele estaria a 2 pontos, né, 59, 60, 71, estaria a 2 pontos dos dois, mas os dois com um jogo a menos, podendo voltar para 5 pontos à frente. Palmeiras perdendo, o Cruzeiro dá essa encostada, Palmeiras segue líder, tá, importante dizer, Palmeiras empatando, Palmeiras abre só um ponto e não seria ideal para o Palmeiras, mas ainda seguraria o Cruzeiro, né? Dos males o menor não, né? Mas tipo, aquele lado bom, né? Seria isso. Mas obviamente que o melhor tudo é a vitória, o Palmeiras abrir 3 pontos. Esse é o ideal, tá? Então vamos falar sobre... E só para concluir sobre o jogo do Flamengo, o Flamengo jogou muito desconcentrado. Foi isso, você olha e fala, como que o Flamengo perdeu pro Fortaleza? E como falaram no primeiro tempo, poderia ter tomado mais de um. Inclusive tomou, né? O Breno faz um, tava impedido. E teve um gol perdido. Gol perdido, assim, o Ayrton Lucas tirou na linha do gol também. Então, assim, não sei nem se é gol perdido ou mais mérito do Ayrton Lucas. Mas poderia, de fato, ter terminado 3-0 no primeiro tempo pro Fortaleza. Mas, pra mim, se passa muito pela concentração e a Libertadores. A gente vai ver o quanto isso vai pesar pro Palmeiras amanhã. Mas hoje, a Libertadores pesou muito pro Flamengo. Eu falei aqui no outro vídeo que quando acaba o jogo contra o Racing, mesmo o Flamengo tendo ganho, 1-0, você vê claramente o time abatido. Muito pela questão física e muito por não ter feito um resultado mais elástico. E hoje você via claramente o time arrastando em campo. No final ali o Fortaleza estava sem perna também, mas o Flamengo muito sem perna. E o Flamengo tendo que fazer esse jogo contra o Racing fora, que vai ser uma pressão absurda. Então, o jogo de hoje contou... essa derrota do Flamengo, óbvio, tem os erros dele, o Felipe Luiz, os caras aí falam, sabem melhor do que a gente as dificuldades do Flamengo, né? Mas a Libertadores, né, contou muito, atrapalhou muito o Flamengo. E agora a gente vai ver, né? Agora a gente vai ver o quanto vai ou não atrapalhar o Palmeiras, porque o Palmeiras precisa ganhar. Agora vamos falar Palmeiras e Cruzeiro, né? Mas antes disso, importante lembrar que tá tendo chance extra, tá? No nosso parceiro KTO. Então, se você quer aproveitar, vocês já estão ligados, QR Code na tela, você vai lá e faz 3 seleções, né? Em 3 jogos da Série A. Ainda dá tempo, tá? Porque tem... Dependendo da hora que você tá assistindo aqui, já tem o São Paulo, já tá acabando, né? Mas... amanhã, domingo, obviamente, tem bastante jogo para você aproveitar. E aí você vai lá em chance, aba promoções, chance essa, tá? Para aproveitar. E fica de olho, tá, cara? Eu não sei se a hora que você tá vendo já tem, mas sempre tem dicas nossas aí para vocês fazerem ali uma múltipla, alguma coisa do tipo, aproveitando aí, né, as 3 seleções. Então fica de olho lá no nosso Insta também. QR Code na tela, ou link fixado no comentário, você abre sua conta e fica esperto aí, que a gente tá dando sempre dica e sempre tá batendo, viu? Então aproveita aí a KTO, que é uma casa regulamentada no Brasil e transparente, e lembrando sempre, obviamente, apenas para maiores de idade, beleza? E é isso, cara. Agora vamos falar de Palmeiras e Cruzeiro, que é o seguinte: Palmeiras pega o Cruzeiro amanhã pela 36ª rodada, né? O jogo 8... O jogo é 8h30, né? 8h30 da noite, bicho. 8h30 da noite no domingão, né? É pra começar a semana muito bem. Vai começar bem, se Deus quiser, né? Vai passar no Premiere e no Sport TV, tá? O jogo, então, apenas fechado, infelizmente, né? Não tem um GE TV da vida aí dessa vez. Mas, falando antes da escalação do Palmeiras, uma boa notícia que surgiu esse final de semana, que o Palmeiras conseguiu o efeito suspensivo pro Alan. O Alan consegue atuar nesse jogo contra o Cruzeiro, e provavelmente o Palmeiras vai deixar, talvez, pro próximo jogo, que é contra o Juventude. Então, o Alan tá liberado para jogar contra o Cruzeiro. Não sei se vai ser titular, mas é uma opção e tem entrado muito bem. Porém, na prévia que eu estou vendo aqui, o Palmeiras tem Carlos Miguel, Giai, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Jefté. O Piquerez está fora, né? Por suspensão. Emiliano Martinez, Andrés Pereira, Aníbal Moreno fora por lesão, Maurício e Alan. Então aqui na prévia tá Maurício e Alan. O Felipe Anderson, segundo eles aqui, sendo poupado, Vitor Roque e Flaco Lopes, tá? E o Cruzeiro? O Cruzeiro tem o retorno do Cássio, do Kaique e do Caio Jorge para enfrentar o Palmeiras, tá? Porque ficaram fora do último jogo
E por outro lado, o Fagner deve seguir como desfalque, assim como o Matheus Henrique. 2 desfalques importantes, vai. E aí o Cruzeiro pode vir pro jogo contra o Palmeiras com Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Vidalba e Kaique, que é o lateral esquerdo, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira, Christian, Arroio ou Wanderson e Caio Jorge. É um time muito forte, do Cruzeiro. Não tem Libertadores nesse meio tempo, então descansou a semana inteira. Então, assim, vamos ver, cara, como que vai ser esse jogo. O Palmeiras tem um time absurdo, né? Mesmo com algumas ausências aí, por lesão, por suspensão, ainda tem um time absurdo. E acredito, assim como tá na prévia, acredito que o Abel deva ir, sim, com o time titular de fato. Precisa ir, né? O Flamengo hoje, o Pilhado falou ali do time misto, mas eles foram muito com o time misto por ausências de DM, de suspensão, né? O Pedro machucou no último jogo. Teve várias questões aí que fez o Flamengo jogar time misto. Ele não jogou meio que porque queria jogar. Então o Palmeiras amanhã tem essa capacidade também de escolher. Jogar com o time... O lado bom, por enquanto, da rodada, que vamos supor que o Abel resolva poupar e o Palmeiras não vença. O Palmeiras segue na liderança. O lado, assim, que pra mim é indiscutível. Você entra com a cabeça focada no jogo, ganha e abre 3 pontos. 2 vitórias a mais. E a próxima rodada nossa é contra o Juventude. Deixa eu ver a do Flamengo como que é. A nossa próxima... E não tô falando que é fácil, mas não é um jogo tão complicado como a gente tem tido ultimamente, né? É Palmeiras Juventude e Flamengo Sport. Então o Flamengo deve pontuar na próxima rodada. Se bem que o Sport tem uma rivalidadezinha com o Flamengo, mas enfim, o Sport a gente sabe como que tá. Então o Palmeiras vencendo esse jogo contra o Cruzeiro, que é muito difícil, na próxima rodada começa aquele lance, aquela parte do campeonato que eu já falei no primeiro turno. Não tem clássico, não tem mais confrontos lá de cima, deve ter acho que o Mirassol, que é embaçado, mas enfim, o Flamengo tem o Mirassol na última rodada. Então, não que tá fácil, mas são os jogos menos complicados, são nessa parte. A gente já passou por clássico, passou por Flamengo, vai ter passado pelo Cruzeiro, passou pelo Botafogo, vários jogos difíceis aí, e a gente conseguiu se manter até aqui na liderança. Beleza? Deixa seu comentário, sua inscrição no canal, muito importante. Obrigado por ter assistido esse vídeo sábado à noite ou no domingo, ter tirado alguns minutos aí pra assistir, beleza? É isso. Ótimo sábado à noite pra todo mundo, ótimo domingo, se Deus quiser. Ótimo começo de semana pra nós. Tamo junto.